Olá, sejam muito bem-vindos à nossa quinta temporada do podcast Renata Maró Entrevista, onde já passaram por aqui muitas lideranças, CEOs, órgãos governamentais, claro, as representações que são muito mais significativas para o nosso agro brasileiro e mais do que isso, para o desenvolvimento do nosso setor. Eu estou hoje em Brasília com a presidente da Embrapa, Silvia Massurra, para a gente tratar aqui sobre a jornada pelo clima, os diálogos pelo clima, do que se trata, o que será essa pauta, qual a representação nos biomas brasileiros. Então, seja muito bem-vinda, Silvia. Eu que agradeço, Renata, mais uma oportunidade de estar aqui com você, batendo esse papo. Excelente. Bom, a gente vai começar então falando um pouco sobre essa jornada pelo clima, que de alguma maneira também é um evento que marca os 52 anos da Embrapa. Como é que vai ser essa jornada, Silvia? Então, Renata, nesse ano da COP30, né, a Embrapa se preparou desde o ano passado para a gente, pensando o que a gente apresentaria na COP30, aproveitando essa oportunidade única, né, de estar acontecendo no Brasil, em Belém, né, no Brasil, a gente pegou e trabalhamos numa jornada pelo clima. O que são isso, né? Vários eventos, a gente preparar, discutir com o setor produtivo, com a academia, com o governo, com empresas privadas, todos, né? O ecossistema todo da agropecuária brasileira, quais são os desafios e oportunidades para a agricultura brasileira frente às mudanças climáticas, né? Nós temos aí muitos desafios, a gente cada vez mais temos visto os eventos extremos, né, que têm acontecido, como no ano passado, né, a enchente no Rio Grande do Sul, a seca no norte do país, e isso tem influenciado muito a agricultura brasileira, como a gente tem acompanhado. Então, do ponto de vista da pesquisa, né, da ciência e tecnologia, como que a gente poderia se preparar para esse momento? Então, a gente preparou 7 eventos, né, que a gente está chamando de eventos pré-COP. Vai ser uma oportunidade da gente dar um start, né, um kick-off dessa jornada pelo clima. E depois nós vamos ter mais 6 eventos nos diferentes biomas brasileiros. Né? A gente quer em cada bioma identificar o que a gente já avançou de tecnologias para adaptação a mudanças climáticas, mas também para mitigar o efeito, né, dos gases de efeito estufa, né? Mitigar os gases de efeito estufa. Então, esse é o nosso desafio. E aí, para diferentes culturas, diferentes sistemas de produção, que a Embrapa tem trabalhado nesses 52 anos, né? O que a gente já tem de dados, informações em relação a como a gente pode adaptar, né, as mudanças climáticas, mas também mitigar esses efeitos, e daí também quais são as oportunidades que temos para enfrentar, né, para trabalhar com uma agricultura mais resiliente às mudanças climáticas. E a partir desses 7 eventos a gente quer chegar em novembro, né, em Belém, apresentando um documento onde a gente traga esses desafios e oportunidades, apresentando das diversas visões, das diversas agriculturas, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem uma diversidade muito grande no nosso país, de biomas, né? Então e de culturas, de sistemas de produção, então a gente tem que mostrar essas diferentes realidades. E lá na COP30, como você está sabendo, a gente vai trabalhando, né, junto com o Ministério da Agricultura e Pecuária, liderado aí pelo nosso ministro, Carlos Fávaro, a gente está trabalhando no AgriZone, né? A Casa da Agropecuária Brasileira, né? Onde a gente quer aproveitar o momento da COP e levar as comitivas que já estão participando da COP para visitar, né, a Embrapa, onde ali a gente vai ter uma vitrine, né, de tecnologias, né, do que a gente desenvolveu nesses 50 anos, desde o plantio direto, sistema de integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, mas a gente vai ter também, por exemplo, o sistema Guaxupé, que é um que a gente trabalha na Amazônia há muitos anos, né, consórcio de gramíneas e leguminosas para pecuária de corte de leite. Vamos ter também de sistemas agroflorestais, que a gente trabalha na Amazônia há muitos anos, uma área da sociobiodiversidade. Então a gente vai ter uma área com vitrines, né, virtuais também, onde a gente vai ter painéis também discutindo com especialistas. Eu acho que é uma oportunidade que a gente está trazendo nossos parceiros, o setor produtivo, as cooperativas, né, os produtores rurais, para a gente juntos, né, apresentar a agricultura brasileira como sustentável, como eu sempre falo, nas 3 dimensões, né, ambiental, econômica e social, mas trazendo dados, informações, indicadores, né, dessa sustentabilidade da agropecuária, mas também o pessoal dos outros países, as comitivas, poderem ver, aproveitar que eles estão dentro da Amazônia
e podendo ver como a gente pode produzir e preservar ao mesmo tempo. Excelente, deu para ter uma grande ideia do que será essa presença e o papel da agricultura, da agropecuária, do sistema lavoura, pecuária, floresta, da sustentabilidade, da agricultura de baixo carbono durante a COP. A gente tem falado, né, tem ouvido aí dos especialistas, Roberto Rodrigues, entre outros, que essa será a COP do agro, né, e a COP do Brasil. Então, realmente a gente tem uma oportunidade única de mostrar a nossa agricultura resiliente e sustentável. E um outro ponto, Silvia, que todo mundo tem comentado, né? Esses eventos justamente vão convergir para que todo o agro, no geral, tenha um diálogo único. E por isso que a gente está fazendo esses debates, que até pode ter divergência de ideias, mas que para que a gente se posicione de maneira, digamos, bastante todos ali no mesmo tom, no mesmo ritmo. Exatamente. A gente tenha um alinhamento, vamos dizer assim, né, do que a gente vem trabalhando. É lógico que são visões diferentes, né, porque você vai ter a visão do produtor rural, você vai ter a visão dos cientistas, você vai ter a visão, muitas vezes, do consultor, do agrônomo que presta o serviço, a extensão rural, né, assistência técnica. Mas a ideia é que nesses debates, né, nesses eventos pré-COP, a gente traga essas diferentes visões para a gente poder mostrar, né, que como juntos, como um ecossistema de pesquisa e inovação agrícola pode ajudar a agropecuária brasileira, né, no seguinte sentido, de mostrar como ela pode ser cada vez mais sustentável. Né? Então, a gente tem que identificar quais as tecnologias. Um outro ponto que a gente também tem que trabalhar é capacitação dos produtores rurais, que muitas vezes a gente tem tecnologia, mas não estão chegando a todos os produtores rurais. Então, essa é uma oportunidade para a gente identificar isso também, né? Eu falo muito de uma política pública, né, que é o zoneamento agrícola de risco climático, até porque eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ela, mas é muito mais do que isso. Hoje a gente está evoluindo, né, além do modelos climáticos, né, onde a gente gera a matriz de risco, o que plantar, onde, quando plantar, a gente está trabalhando com os níveis de manejo, né, assim, os níveis de manejo. E a gente está numa fase de validação disso, né, junto com o Ministério da Agricultura e Pecuária também, mas a gente tem os níveis de manejo de 1 a 4, né, onde o 1 é aquele produtor que ainda revolve o solo, ainda não aplica muitas práticas sustentáveis, até aquele produtor no nível 4 que já adota sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, já adota práticas mais sustentáveis ou até sistemas consorciados, né, que você consegue trabalhar um pouco mais com a mitigação dos efeitos dos gases de efeito estufa. Então, é algo que a gente vem trabalhando, levantando esses dados para a gente poder trazer, né, essas informações. Eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem de, nesses eventos, discutir essas informações e depois trazer isso de uma forma mais organizada, sistematizada, né, para a COP30. É lógico que a gente tem muito que avançar ainda, como eu estou falando, tem produtores, né, nesses estudos que a gente está fazendo, a gente vê que ainda tem muitos produtores no nível 1, no nível 2, que a gente pode chegar mais no nível 3 e 4, mas para isso precisa de capacitação, de política pública associada, né? Então tudo isso eu acho que também vai servir para a gente se preparar melhor para enfrentar aí as emergências climáticas, vamos dizer assim, né? Esses eventos extremos e trazer uma agricultura mais preditiva. Eu acho que esse é um diferencial que a gente tem nesse momento, né? A agricultura, hoje com dados e informações, a agricultura ela pode ser mais preditiva, né? Você remediar menos e conseguir ter sistemas de alerta melhores, que ajudam a agricultura a ter menos, diminuir o risco, né? Com práticas mais sustentáveis. Então, assim, de risco climático, risco sanitário, risco de produção, risco de mercado, tudo isso pode ser melhor trabalhado se a gente trabalhar com sistemas mais preditivos. E eu acho que essa oportunidade da COP30 é trazer essas informações e também a gente trabalhar para planejar melhor, né, todos juntos, né, com as diferentes visões, planejar melhor a nossa agropecuária brasileira, para que a gente continue aí mantendo o nosso protagonismo e a nossa referência em agricultura tropical. E eu falo que é uma referência mesmo, porque a Embrapa acaba sendo o grande exemplo do Brasil que deu certo, que dá passos, que é referência
não só aqui para o país, mas mundial também, e isso por meio não só dos pesquisadores, do corpo aqui que faz parte da Embrapa, mas também das parcerias público-privadas, a questão Senar, CNA, então são todos nesse ecossistema num diálogo onde há muitas trocas, não? Inclusive nessas parcerias público-privadas também, né, Silvia? É bem interessante, né? Ontem mesmo a gente estava homenageando os pioneiros que criaram a Embrapa, né? Foi bem interessante, estava o ministro Ciner Lima, que em 72 assinou e criou a Embrapa, estava presente também o Zé Pastore, que fez parte do grupo, o doutor Eliseu Alves, participou online, mas participou desde a primeira diretoria da Embrapa, fazia parte do grupo de estudo, e a gente vê que eles tinham desafios lá atrás, que era garantir a segurança alimentar, a gente era importador de alimentos, tinha pouca tecnologia, para não dizer quase nada adaptada para a agricultura tropical, então teve toda uma estratégia, né, para desenvolver as tecnologias para a agricultura tropical, né? E aí, é que eu costumo dizer, eles se basearam em 3 pilares, né? Ciência e tecnologia, que aí foi criada a Embrapa, né? Capacitar as pessoas, né? E capacitar os produtores também, os pesquisadores para trazer as tecnologias e adaptar, mas também um modelo de capacitação dos produtores rurais e políticas públicas associadas para incentivar os produtores rurais a produzir de maneira mais sustentável, né? E agora nós passamos por um novo momento, como a gente está falando dos eventos extremos, de novos desafios, né? Transição nutricional, transição climática, transição energética, inclusão socioprodutiva e digital para os pequenos e médios. Então a gente tem esses desafios. E como que a gente vai usar o que a gente tem, né? Lições aprendidas, vamos dizer assim, mas também usar esses dados e informações para planejar melhor o nosso futuro. E é assim que a gente vem trabalhando na estratégia da Embrapa para trabalhar junto com esse ecossistema, né, que lá atrás foi chamado Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Hoje a gente entende que é um ecossistema de inovação, né, de pesquisa e inovação agrícola, que envolve vários atores e hoje inclui outros, como por exemplo startups e outros. Como a gente pode articular todo esse ecossistema para que a gente possa, então, cada vez mais aumentar nossa produção e produtividade, né? Mas, e preservar os recursos naturais cada vez mais, né? Eu acho que o Brasil, como tem um dos códigos florestais, né, que a gente tem aí desde 2012, né? Sim. Que a gente tem... Os mais exigentes, o mais exigente do mundo, do mundo. Então, como que a gente pode, né, mostrar isso de forma... E também... lições aprendidas, como eu falei, em cima do que a gente já vivenciou e como a gente se preparar melhor, né? Porque eu costumo dizer, na verdade, toda mudança que é exigida, não só do produtor brasileiro, seja também dos outros produtores dos outros países, seja da América do Norte ou da Europa, ou, na verdade, é porque hoje é um novo consumidor, muito mais exigente, né? Tem mais acesso à informação, igual a gente está batendo um papo aqui, né? Hoje o consumidor ele é mais empoderado, né? Com acesso à informação, então ele quer mais transparência no processo de produção, ele quer entender, né? E muitas vezes o mundo urbano ele ainda está longe desse mundo do agro, porque antigamente a gente ainda era criado mais nas fazendas, então muitas vezes hoje, né, como cresceu muitos grandes centros, as pessoas não têm tanta oportunidade de vivenciar, né, o que a gente viveu na nossa infância, né, e aí parece um mundo mais distante. Então eu acho que a gente tem uma oportunidade única de mostrar, né, como que a agropecuária brasileira é importante. Primeiro para garantir o nosso alimento, né? Como também o Dr. Roberto Rodrigues sempre diz, né? A questão de paz, né? Você ter alimento para todo mundo. O agro promove a paz. Promove a paz. Então esse é um primeiro ponto, né? Eu acho que a gente trazer isso, mostrar para o mundo urbano que o agro, sim, ele é importante, seja na nossa comida, seja no nosso vestuário, né? No nosso dia a dia. Na nossa matriz energética, etanol. E sem comprometer a produção de alimentos, eles entenderem, né, que a gente pode produzir alimentos e produzir energia ao mesmo tempo, contribuir até com combustível de aviação, né, sustentável, que a gente pode evoluir para isso. É uma oportunidade também para o Brasil. Então, eu acho que esses diálogos que a gente está promovendo aqui na Embrapa e participando nesse ano, né? Nosso foco esse ano tem sido a Jornada pelo Clima, é justamente para aproximar o mundo urbano do mundo rural também. Eu acho que é uma oportunidade única de trazer todos aí, né, para entender a importância da nossa agropecuária brasileira.
Excelente. Para a gente caminhando aqui para o nosso final, eu não poderia deixar de falar dos 52 anos da Embrapa, essa grande referência em pesquisa, em ciência, nesses pilares que transformam a agricultura brasileira em diversos níveis. No agro, na pecuária, na questão de transição energética, em todos os modelos do sistema produtivo brasileiro, tem o nome, tem a chancela, tem algo da Embrapa. Então é algo que a gente deve se sentir muito com mérito, com reconhecimento. Então, como vem esses 52 anos, né? Ano passado falamos dos 50 a mais. Como vem esses 52 anos, Silvia? Eu fico muito emocionada, né? Como pesquisadora de carreira da Embrapa, né? Esse ano eu vou completar 36 anos de Embrapa. Então, tá passando assim, quer dizer, eu passei mais de 2/3 da minha vida e mais de 2/3 da vida da Embrapa aqui junto, né? Com a Embrapa. E é meio interessante, a gente está trazendo várias tecnologias, né, como cultivares, mas também softwares. Mas eu acho que é interessante a gente falar da Cultivar, a BRS Lumiar, que a gente está lançando, parceria da Embrapa o Vivim com a Embrapa Semiárido, que é uma tecnologia, né, uma cultivar que a gente está gerando no semiárido brasileiro. É uma outra, um outro modelo também que a gente fez com a BRS Vitória, que é um sucesso, né, e a gente hoje está trabalhando para oferecer uma alternativa aos produtores, né, que trabalham com a fruticultura. Então são pequenos e médios produtores, a gente se preparando para tornar uma Embrapa mais moderna, mais ágil para os novos tempos, né? Eu acho que é isso que me dá muita motivação, né, com toda a diretoria, com 7.500 empregados da Embrapa, porque a gente está sempre renovando, né? São vários desafios que a gente tem, né? E toda a Embrapa, todo o seu corpo, né, que a gente tem muito orgulho, né, dos 7.500 empregados, todos empenhados, né? É um momento até que eu aproveito para agradecer, né, todos os colaboradores, empregados da Embrapa, porque eles se juntam para junto a gente trazer e preparar para essa Embrapa do futuro. Eu acho que vai ser um marco importante aí para a Embrapa esse momento. Com certeza. Parabéns, Silvia, então, pelo seu trabalho, pela sua trajetória, pela sua história. A gente que se conheceu ainda, né? Você como chefiava ali a Embrapa Agricultura Digital, toda a transformação tecnológica ali no interior de São Paulo. E sempre, né? Sempre que eu tenho a oportunidade, te digo que sou sua fã, porque realmente você faz um trabalho que dá para ver que é com gosto, com olhar diferenciado, quer realmente atingir a todos, né, e tentar contemplar ao máximo aí possível para o desempenho e desenvolvimento da nossa agricultura. Então, estou muito feliz e que venha ainda uma vida ainda mais longa, décadas e décadas de Embrapa aí para nós. Com certeza, né? Eu digo, a Embrapa é da sociedade brasileira, né? Então, nós, embrapianos, ficamos muito orgulhosos, mas com certeza ela é de todos os brasileiros. Então, é para ter orgulho e para que a gente possa cada vez mais trabalhar em prol do nosso país. Muito obrigada e eu agradeço a audiência de todos vocês, quem nos viu ou nos acompanhou também. Até o nosso próximo episódio. Este episódio tem um oferecimento GreenTech Global. Entre 10 e 12 de junho acontece em Amsterdã, na Holanda, uma das maiores feiras mundiais em tecnologia para horticultura. A feira conta com mais de 500 expositores e tem mais de 80 palestras. Temas como inteligência artificial na horticultura, soluções em água e energia, controle do clima em cultivo protegido estarão em pauta. Não deixe de participar. Apoio FB Group. Entre 4 e 5 de junho acontece em Campinas, São Paulo, o BioSummit, um dos maiores eventos do país sobre inovação e soluções biológicas para o agro. Participe!